Porque sua família pode estar te deixando pobre. E o que isso tem a ver com um propósito maior? Calma, calma, eu já vou falar. Nesse vídeo você vai entender o porquê muitas vezes, até querendo agir de forma certa, você acaba se sabotando num empreendimento, numa ideia, num projeto online, offline. Ou, né, você muitas vezes não entende como o núcleo familiar tem uma ligação direta com seu sucesso ou fracasso financeiro. Será que a constelação familiar e Jesus tem a ver com isso? Hoje tá polêmico. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Rafa Villarreal e nesse canal ajudo cristãos a criar, vender e escalar um negócio ou atividade profissional com um propósito maior em Deus. Então, se você já gostou, clica aqui, dá um like, senão você vai esquecer. E se não tá inscrito, ó, já se inscreve, clica aí nesse sininho para você receber conteúdos como esse praticamente todos os dias. E ainda tem meu podcast Empreenda Amor que você precisa conhecer, tá? Então, bora lá. O que você precisa entender de cara? Você precisa entender o porquê isso acontece e o que é essa estrutura familiar que eu tô falando e tudo mais. Então, gente, toda família ela tem uma estrutura original em Deus, com funções previamente definidas. E, muitas vezes, quando não se ocupa uma posição, aquela função ela fica vazia e outra pessoa vai ocupar. Nas últimas 3 décadas, o que a gente mais tem visto são famílias disfuncionais, infelizmente, por conta da falta de uma posição ali paterna. Mas mesmo que você tenha tido aí os teus pais, mesmo que você tenha crescido num lar cristão, vai fazer sentido porque sim, essa questão do vínculo, da estrutura familiar com o teu caráter, o teu posicionamento, até a maneira de lidar com o dinheiro, tem total conexão em vários níveis. Então vamos lá, normalmente, essa estrutura, ela tem funções quando uma cadeira fica vazia, inevitavelmente outra pessoa assume. Vou dar um exemplo, né, de uma família sem um pai presente ali. Normalmente, o irmão, o filho, né, mais velho, assume esse lugar por uma necessidade, muitas vezes até financeira, e daí começa a acontecer essa disfunção. Muitas vezes a mãe cria um vínculo com esse filho ou filha que tem essa posição aí de assumir o lugar do pai, até uma dependência financeira, uma dependência emocional. E daí, gente, vários desdobramentos. Esse filho mais velho vira o caixa do banco, o resolvedor de todos os problemas da família. Existe, normalmente, um outro filho que vai externalizar isso, né? Essa rejeição, mesmo que isso não seja verbalizado, isso acontece, tá? Então é o filho que normalmente vai estar mais predisposto a problemas, a vícios, a causar no rolê, entendeu? Normal, acontece. E se tiver mais filhos, normalmente o último, ele vê isso acontecendo e ele é o que não vai gerar problemas. Ele é o que não gosta de resolver conflitos. É aquele que até parece mais certinho, tudo certo, mas todos eles vão ter alguma disfunção, né, no nível financeiro. Normalmente o mais velho, como eu falei, ele vai ser o caixa de banco, vai ser o resolvedor da família e muitas vezes ele fica sempre, né, tendo que lidar com essas questões que impedem ele de construir ativo, de ter resultado maior, de ir para um próximo nível, porque todo mundo depende dele. Ele quer resolver o problema de todo mundo, quer emprestar para todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo. O do meio, normalmente, vai ter essa questão específica de externalizar o problema, mas internalizar as necessidades. Então vai ter essa visão mais consumista. Normalmente é mais egoísta, normalmente é mais consumista, quer comprar, vive em dívidas em termos de cartão de crédito e coisas desse sentido. Ganha mais, gasta mais. Então não consegue construir, gerar resultado, empreender, ter resultado, porque não sabe lidar com isso. E o último, que parece ser mais certinho, normalmente acaba sendo o que sofre muito, porque quer agradar todo mundo, fica pensando no que o outro vai pensar. E financeiramente isso é ruim. Financeiramente não quer lidar, não quer gerar problema, então não consegue romper, porque na vida muitas vezes você vai ter que gerar alguns problemas, você vai ter que desagradar algumas pessoas. E tá tudo certo, se você tiver, obviamente, com os valores alinhados a Deus, se você tiver ligado a um propósito, fazendo o que Deus quer. Mas se você quiser ser muito ovelha, você não vai ser tão leão. Então isso não é autoajuda, isso não é, né, referências soltas. Você provavelmente já viu algum padrão de família assim. Eu tô adivinhando, Rafa? Não, isso daí são arquétipos, gente, são estruturas. Muda a família, muda a situação, mas os padrões se repetem. Pode ser que no teu caso, né, quem deixou sua família foi a tua mãe. Não foi talvez por conta de separação, foi por conta de uma doença. Partiu pro Senhor. Talvez a tua família tenha os dois pais presentes, mas há uma ausência, né, de um pulso firme, de direcionamento do pai. Então há um desequilíbrio nesse sentido. Ou até pela maneira que os próprios pais lidavam com a questão do recurso, do empreendimento, mais voltado para a estabilidade. Ou, dependendo da época e do momento financeiro que os teus pais, né, viviam quando você era novo, talvez sempre o dinheiro era muito sacrificial. Então você acaba carregando consigo esse viés de perda. Perde 20 reais na rua, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu estava me lembrando, há uns 15, 20 anos atrás, a minha esposa fez um treinamento que era um treinamento caro na área de tecnologia. Era uma certificação SAP. E depois que ela fez, ela viu que ela não queria seguir. Meu Deus, foi uma tortura, um martírio, até ela desconectar. Hoje ela mudou, já mudou as coisas, mas eu só estou trazendo exemplos porque a estrutura familiar tem sim um desdobramento na tua vida em vários níveis. O primeiro nível é esse que eu falei, é a sua característica e o teu comportamento. Mas o segundo é o que eu inclusive falei num outro vídeo aqui do canal, que eu acho que vale a pena você também ir lá e você assistir. O nome do vídeo se eu não me engano, está como barreiras cerebrais ocultas relacionado ao dinheiro. Então, eu falei um pouquinho sobre esses vínculos. Então, por exemplo, se talvez você viu, né, os teus pais prosperarem, empreenderem, terem resultado, e depois que atingiram um ápice, aconteceu algo ruim, né? Qualquer coisa ruim,
ou a morte, ou uma traição, ou a separação, você sem perceber criou uma neuroassociação de dor a respeito de empreender, de fazer dinheiro e tal. Então talvez você está querendo aí criar, vender, escalar o teu projeto, a tua ideia, a tua iniciativa, e você já tem conhecimento, já fez curso, já fez um monte de coisa, mas não consegue ter resultado, talvez seja por essas questões internas. Muitas vezes a gente fica aí buscando artifícios externos, mas você tem que trabalhar internamente. Por isso, eu quero te dar alguns conselhinhos práticos aqui, né? O que eu acho que você deve fazer? Primeiro, identifica, né? Olha para sua vida, olha para sua história e identifica. Aonde aconteceu isso? Segundo, assuma a responsabilidade. Tem gente, né, que eu acompanho, que eu vejo ao longo da minha jornada, que quando percebe alguma coisa, ao invés de gerar algo no espírito, canaliza isso na alma, na natureza terrena. A natureza terrena sempre vai querer encontrar um culpado, ser vítima e ter razão. Isso não vai produzir nenhum fruto. Você precisa entender que no espírito tudo tem um propósito, pode gerar um testemunho e tem um benefício equivalente ou maior. Por isso que o terceiro ponto que eu quero falar para você é seja grato. Talvez você viveu algumas coisas que são, né, doloridas de lembrar. O mundo não é justo, mas nele nós somos justiça. Então o que você precisa entender? Que, né, a maldição vira propósito. Eu tenho um casal de amigos que, há uns 10 anos atrás, eu ajudei eles. Eles estavam muito endividados e eles não estavam conseguindo sair do outro lado. E a gente foi lá, planilhou, ajudou e eles conseguiram vencer aquele problema. O que aconteceu? Aconteceu que depois de alguns anos eu vi, né, esse amigo e ele se tornou um consultor financeiro. Olha que demais! A maldição virou propósito. Então, você pode fazer isso, você tem que entender isso, só que você precisa ter uma mentalidade madura. Então, quarto ponto, entenda que é um processo, não é mágica, lide e trate todos esses pontos de maneira gradual, tá? E o quinto é procure um profissional da área da saúde mental, alguém da área do comportamento humano que vai te ajudar a aprofundar isso de maneira mais madura, mais séria. Agora, se você está aqui, eu quero, lógico, te dar uma dica que você pode, né, fazer um exercício bem simples, que você pode, né, começar já a romper nesse aspecto financeiro. Então, qual que é? É você, de fato, começar a ressignificar isso. Tá? Isso não é místico, isso é prático. Tá? É uma neuroassociação. Uma memória não dá para você apagar, mas você pode criar uma memória mais forte. Então, como é que você faz isso? Coloca propósito, coloca causa. Então, pensa talvez na tua vida. Pensa num momento de dor que talvez você criou um vínculo efetivo negativo relacionado a dinheiro. Ou pensa em padrões. Pô, esse viés de perda, procrastinação, tudo isso que tem ali alguma coisa que você identificou. Então, pensou nesse cenário? Agora reverte. Qual seria o cenário mais positivo onde não há limites? Enxerga isso e agora dentro dessa imagem você coloca propósito. Por que você vai fazer isso? Para talvez ser uma resposta para o menos favorecido, para o pequenino, para sua casa, para sua família, para quem você ama. Traz sentimento, traz causa, intensifica isso e faz uma oração. Aconselho você a fazer uma oração todos os dias sobre isso. E quando você fizer essa oração, fala para Deus, Senhor, me mostra aplicações práticas para que eu possa romper. E daí você vai se desafiando dia a dia. Fechou? Então, se você tá aqui, você ainda não deu like, você vai lá e dá esse like agora para que você possa me ajudar a alcançar mais pessoas. E coloca aqui nos comentários se você de fato se viu, se identificou em alguma dessas estruturas que eu falei, ou se você quer que eu fale sobre algum tema, me deixa saber aqui também nos comentários e se inscreve no canal. E o último passo é o quê? Vai lá no meu Instagram, @do_Rafa_Villarreal. Eu compartilho isso e muito mais de uma maneira até mais informal. Você vai conhecer minha família, você vai conhecer a nossa história, nosso projeto Empreenda Amor e vai ser incrível. Então, hoje eu quis te mostrar que sim, a estrutura familiar afeta negativamente você em algum nível. Então, o que você precisa? Identifica isso, seja grato, busque trabalhar nesses pontos, de preferência encontre um profissional e, obviamente, né, ressignifique isso, trazendo propósito, sentido, porque você não está nesse mundo de passagem. E eu encerro esse vídeo sempre dizendo: viva, viva por propósitos maiores!